Estamos de volta com a Bhagavad Gita, os 3 modos qualitativos da natureza material. Bhagavad Gita como ele é, ou seja, como o Supremo é, escrita e traduzida e feito o significado dentro da sucessão discipular autorizada. Eu hoje não me encontro na minha cidade, né? Mas mesmo assim não posso deixar de fazer o serviço devocional, porque o serviço devocional ele não pode parar. Ele é um serviço ao Supremo realizado todos os dias, todas as horas e minutos de nossas vidas, porque nós precisamos servir ao Supremo sempre com amor, devoção e gratidão. A Bhagavad Gita, ela precisa ser divulgada e que mais e mais pessoas possam acessar essa sabedoria milenar, essa sabedoria divina, né? Essa sabedoria dentro da filosofia védica que traz o guia para as nossas almas, a ciência suprema, a ciência de Bhagavan, a ciência da pessoa suprema. Então hoje aqui estamos iniciando um novo capítulo, estamos no capítulo 14, os 3 modos qualitativos da natureza material, que já foi iniciado no compartilhamento anterior, e hoje nós vamos ao verso 4, e esses 3 modos qualitativos da natureza material, eles nos trazem essa compreensão divina daquilo que a gente precisa compreender aqui na matéria, quando nós estamos, mesmo que estejamos viajando, que estejamos em nossa casa, que estejamos no nosso trabalho, que estejamos em qualquer lugar, nós precisamos entender que nós estamos atados por essas três cordas, esses 3 gunas, né? E esses gunas, eles nos atam, prendem e também nos libertam, porque a partir do momento que a gente toma conhecimento desses modos, e sabendo que nós estamos todo o tempo, toda hora, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ou seja, toda hora nós estamos atados a essas 3 qualidades: bondade, paixão e ignorância. Uma hora agindo em bondade, outra agindo em paixão, outra agindo em ignorância. Então eu vou fazer minhas reverências, né? O Namo Bhagavate Vasudevaya, o Namo Bhagavate Vasudevaya, o Namo Bhagavate Vasudevaya. Que o Supremo nos dê a permissão da leitura da Bhagavad Gita para que nossa compreensão maior, a nossa compreensão acerca do Absoluto. Com a Gyana Timirandasya, Gyana Janasalakaya, Sakshu Militayena Tasmai Shri Guru Vedamaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, este mundo material, o meu mestre espiritual abriu meus olhos com a tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual eu presto e reverencio infinitas vezes por estar tendo esse acesso a esta sabedoria divina. Então vamos ao verso 4. Ó filho de Kunti, deve-se compreender que é com o nascimento, nesta natureza material, que as entidades vivas em todas as espécies de vida tornam-se possíveis, e que eu sou o Pai que dá a semente. Então aqui é a Suprema Personalidade de Deus, Shri Krishna. Ele diz aqui no verso 4 do capítulo 14, os 3 modos qualitativos da natureza material, que a gente precisa entender que tudo que é entidade viva tem que ter um nascimento, e para ter esse nascimento, essas entidades vivas, elas precisam serem fecundadas pela energia material do Senhor Supremo através da semente. Então, aqui Krishna, ele declara na Bhagavad Gita abertamente que ele é o Pai que dá a semente. Vamos ao significado de Srila Prabhupada. Salve Srila Prabhupada. A Suprema Personalidade de Deus Krishna é o Pai do qual se originam todas as entidades vivas, as quais são combinações da natureza material e espiritual. Então todos nós somos entidades vivas, somos almas em corpos e somos combinações dessa natureza material e da natureza espiritual. As entidades vivas existem não só neste planeta, mas em todos os demais, mesmo no mais elevado, onde reside Brahma,
que é a primeira criatura criada dentro do processo de criação do Supremo. Em todas as partes há entidades vivas, dentro da terra há, e mesmo dentro da água e do fogo. Então, aqui se generaliza. Aqui Prabhupada explica que todas as entidades vivas existem nos mais variados planetas. Então, ele diz, essas entidades vivas existem não só neste planeta, mas em todos os demais, mesmo no mais elevado. Então, todos os planetas são habitados por entidades vivas que possuem a sua porção plenária, a sua porção, e dentro dessa essência elas foram criadas como almas neste corpo material aqui no planeta Terra, porque nós precisamos de um corpo material para viver aqui no planeta Terra. E Krishna é o processo que dá a semente. Então Deus é o processo que nos dá a semente para que a gente seja fecundado. Então nosso Pai Maior nos dá essa oportunidade através desta semente, que é a qualificação da entidade viva, onde torna-se possível essa vivência aqui, não só nesse planeta, mas em todos os planetas. O significado é que o mundo material é fecundado com entidades vivas, que no momento da criação surgem em várias formas segundo suas ações passadas. Então cada um vai habitar um corpo diferente, de acordo, cada entidade viva vai habitar um corpo diferente de acordo com o seu karma, né? Existem almas em corpos de gato, de cachorro, né? Almas em árvores, almas em frutas, verduras. Então assim, existe a energia de Deus, que é essa energia, que é essa alma, essa centelha divina, essa criação, essa semente, em tudo e em todos, porque tudo é criação de Deus, tudo é o departamento que cria essa energia material, chamado de Brahman, né? Então, todos nós vamos habitar corpos diferenciados. Existe o nosso corpo aqui na Terra, existe o corpo em outros planetas, que existem outros tipos de corpos, né? E nós aqui estamos vivendo o corpo material neste planeta Terra. Verso 5. A natureza material consiste em 3 modos qualitativos: bondade, paixão e ignorância. Ao entrar em contato com a natureza, ou Arjuna de braços poderosos, a entidade viva eterna condiciona-se a esses 3 modos. Então nós estamos condicionados a esses 3 modos da natureza material. E esse condicionamento se dá através da alma quando ela entra no corpo e se condiciona aos 3 modos da natureza material: bondade, paixão e ignorância. Assim diz a Suprema Personalidade de Deus. Significado: porque é transcendental, a entidade viva nada tem a ver com esta natureza material. Por que Srila Prabhupada ele começa o significado dizendo isso? Né? Porque a alma, ela não é material, ela é transcendental. Então, se a alma é transcendental, ela apenas está no corpo material, neste momento, nesta vida, aqui agora, neste planeta, né? E aí, Srila Prabhupada diz que a alma nada tem a ver com essa natureza material. Por isso que nós não devemos pensar que somos o corpo. Nós devemos pensar o que somos uma alma em um corpo. É diferente, né? Por se condicionar ao mundo material, ela age sobre o encanto dos 3 modos qualitativos da natureza material. Então, esses 3 modos, bondade, paixão e ignorância, eles nos encantam. Eles nos trazem para essa vivência diária, né? E aí nós vamos estar atados, vivendo, tendo essa vivência de que nós precisamos ultrapassar esses 3 modos da natureza material para poder chegar a um estado mais elevado, a um estágio mais elevado, né? Então, porque tem diferentes espécies de corpos proporcionados pelos variados aspectos da natureza, as entidades vivas são induzidas a agir de acordo com a tal natureza. Então, nós somos induzidos a agir de acordo com a tal natureza. Esta é a causa das muitas variedades de felicidade e sofrimento. Então, a felicidade e o sofrimento, ela vem dessa junção da natureza material, que é esses modos da natureza material, que são os 3 modos da natureza material, 3 modos. Então nós estamos aqui condicionados, nós estamos aqui vivendo essa ilusão, nós estamos vivendo esse aprendizado e nós estamos aqui para viver essa condição e agir de acordo com essa natureza, né? Esta é a causa de muitas variedades de felicidade e sofrimento. Então, os nossos sofrimentos e as nossas dor, sofrimento, doença,
pobreza, alegria, são as dualidades da vida. E elas estão impregnadas dentro desses 3 modos da natureza material: bondade, paixão e ignorância. E eles nos atam, prendem e também libertam quando nós vencemos essa vivência árdua dentro deste corpo, porque nós somos uma alma e nós estamos neste corpo. Então nós precisamos entender que nós estamos vivenciando apenas esses 3 modos da natureza material. Verso 6. Ó pessoa virtuosa, o modo qualitativo da bondade, sendo mais puro do que os outros, ilumina. Então aqui a suprema personalidade de Deus está dizendo: olha, minha gente, preste atenção que é melhor agir no modo da bondade, porque esse modo da bondade ilumina a nossa vida, agindo em amor e bondade, livrando a pessoa de todas as reações pecaminosas. Então, quando agimos em bondade, nós vamos nos livrando das ações pecaminosas, porque o modo da paixão leva a gente a agir de forma irracional. E muitas vezes a gente comete muitos atos através desse modo da paixão, que é o modo ansioso, é o modo onde a gente não pensa, é o modo onde a gente age por ansiedade, por angústia, né? A gente age por impulso, né? E o modo da ignorância nem se fala. Esse modo da ignorância aí sim é que faz com que a gente fique mais e mais preso nessa ignorância sem entender nada e agindo em ignorância, sofrendo, e aí estamos cada dia mais atados quando a gente não sai desse estágio da ignorância. Aqueles que estão situados neste modo condicionam-se a uma sensação de felicidade e conhecimento. Que modo que traz esta sensação de felicidade e conhecimento? O modo da bondade. O Supremo, ele diz: ó pessoa virtuosa. Então aquela pessoa que tenta trazer esse modo da bondade para si própria, esse modo qualitativo que vai lhe qualificar como uma pessoa, como uma alma bondosa em um corpo, né? Que sai bondoso também esse corpo. Esse é o modo mais puro. Então o Supremo está dizendo: vamos buscar essa pureza agindo em modo da bondade para nos iluminar e iluminar também os outros, né? Aqui tem um significado de Srila Prabhupada. As entidades vivas condicionadas da natureza material são de várias categorias. Alguém pode ser feliz, outro muito ativo, mas há outro que se sente desamparado. Então esses são os modos. A pessoa que se sente ativa está no modo da paixão. A pessoa que se sente feliz está no modo da bondade. E a pessoa que se sente desamparada ou vitimizada está no modo da ignorância. Todos esses tipos de manifestações psicológicas, mentais, emocionais, são causas decorrentes da posição condicionada das entidades na natureza. Então nós nos condicionamos através desses modos qualitativos e nós estamos presos, vibrando psicologicamente, emocionalmente, em ação, pensamento, palavra, dentro desses 3 modos. Então é preciso que a gente comece a perceber como é que eu estou falando, como é que eu estou agindo, como é que eu estou me portando, que modo é que mais prevalece na minha vida: bondade, paixão e ignorância, né? A Bhagavad Gita explica como elas se condicionam de maneira diferente, né? No mundo material, quem desenvolve o modo da bondade acaba se tornando mais sábio, porque vai buscar a sabedoria de Deus, vai buscar o entendimento, vai ler a Bhagavad Gita, vai ler os livros sagrados e vai trazer essa bondade para si próprio, né? Um homem na influência da bondade não se afeta tanto pelas misérias materiais e sente o avanço em conhecimento material. Ou seja, a gente entende que tudo que acontece, Deus está no controle. Então a gente tem que entender que tudo está sob o controle de Deus e aí a gente não se deixa afetar muito por essas misérias materiais. Então, essa sensação de felicidade deve-se à compreensão de que no modo da bondade a pessoa está mais ou menos livre das reações pecaminosas. Mais ou menos livre das reações pecaminosas. Por quê? Porque no modo da bondade você erra menos, você comete mais ações bondosas do que ações negativas ou pecaminosas, digamos assim, né? Então, a gente vai buscar na natureza essa bondade, a gente traz para si essa bondade. A gente, quando está estressado, a gente vai buscar esse contato mais com as criações de Deus, na forma da natureza, para que a gente receba essa bondade e a gente possa
estar se sentindo bondoso, né? No sentido, né? O modo da bondade significa maior conhecimento e uma maior sensação de felicidade. Vou ler de novo. O modo da bondade significa maior conhecimento e uma maior sensação de felicidade. Por quê? Porque a gente está mais ou menos livre das reações pecaminosas, das reações que nos enredam, que nos deixam no sofrimento, que nos deixam em situações mais vulneráveis e mais ignorantes, né? O problema é que quando se situa no modo qualitativo da bondade, o ser vivo fica induzido a sentir que é avançado em conhecimento e que é melhor do que os outros, então tem que ter cuidado. Eu estou agora aqui compartilhando a Bhagavad Gita, as pessoas assistem, as pessoas gostam, então eu sou sabido, eu sou aquele inteligente, aquele que passa as coisas para os outros, então eu tenho que me sentir melhor do que os outros. Isso é muito prejudicial, esse tipo de pensamento, né? Dessa maneira, a gente se condiciona pensando que é melhor do que os outros. Cada qual tem muito orgulho do seu conhecimento e porque, em geral, melhora suas condições de vida, ele se sente uma espécie de felicidade material, que é passageira. Então, a verdadeira felicidade é aquela felicidade no modo da bondade, onde você vai buscar o Supremo, onde você vai estar estudando sobre ele, você vai conhecendo o Pai que dá a semente, que é o Supremo Krishna, o Supremo Deus, ele que faz com que a gente nasça nesse mundo e ele que faz através do conhecimento, traz através do conhecimento védico da Bhagavad Gita, o modo da gente se libertar desse condicionamento material e sair desses 3 modos qualitativos. Por quê? Porque o que existe no mundo material é apenas esses 3 modos qualitativos. Se você prestar atenção desde a hora que você acorda até a hora que você dorme, que tipos de modos você está se situando mais, você vai compreender mais prestando atenção às suas atitudes, prestando atenção aos seus pensamentos, às suas palavras. Então, a gente precisa entender, né, que a gente precisa buscar esse modo da bondade para que a gente possa se iluminar, né, e sair dessa ilusão maia, essa ilusão material, né, que impõe a pessoa pensar que esta espécie de vida é agradável. Que espécie de vida é agradável? A vida material. Aqui é apenas uma passagem, a gente vai vivendo dores, sofrimentos, no momento a gente se ilumina, a gente busca conhecimento, a gente começa a olhar para tudo com esse conhecimento transcendental e aí a gente começa a sentir dentro de nós essa mudança e a gente vai percebendo dia após dia que a gente precisa estar buscando esse modo da bondade. Porque esse modo da bondade, ele vai trazer essa iluminação. Ele vai se aproximar mais da bondade de Deus, né? Ó pessoa virtuosa, o modo qualitativo da bondade, sendo mais puro do que os outros, ilumina. Então vamos nos iluminar. E vamos buscar livrar-nos dessas reações que nos enredam. Porque a paixão, ela tá no meio. Bondade está em cima, paixão está no mediano, intermediário. E a ignorância está no inferior. Então, temos que sair dessa ignorância, temos que buscar força na paixão para atingir essa bondade. Agora, isso é uma luta diária, isso é um exercício diário. Isso não é hoje, amanhã não, e esquece para lá e deixou para lá. Por quê? Porque você vai continuar vivendo a mesma coisa. Quando você se ilumina através do conhecimento védico da Bhagavad Gita, você vai, é como se você ligasse o interruptor de um quarto escuro, você vai vendo com outros olhos, você vai entendendo de outras formas e você vai buscando trazer esse conhecimento para você, né? Então a gente precisa sair desse modo da ignorância, desse modo da paixão e a gente precisa buscar essa atração pela bondade, porque a bondade dignifica, a bondade eleva seu pensamento, eleva seu sentimento, eleva suas atitudes e aí nesse momento você vai livrar-se desse cativeiro terreno, você vai livrar-se dessas reações negativas, você vai amenizar mais os seus sofrimentos, mais tudo, né? É só você prestar atenção aos 3 modos da natureza material, porque nós estamos estudando os 3 modos qualitativos da natureza material, capítulo 14, Bhagavad Gita, né? Então vamos buscar, porque nós vamos estudar o modo da bondade, nós vamos estudar o modo da paixão e nós vamos estudar o modo da ignorância. Porque esses 3 modos é o que existe nesse plano material. Já disse aqui, né? Então,
Hoje eu encerro aqui pedindo a vocês que vocês observem-se, olhem-se, vejam como eu estou falando na bondade, na ignorância ou no modo da paixão? Eu estou agindo no modo da bondade, da paixão ou da ignorância? Eu estou me relacionando com as pessoas em que tipo de modo? Porque bondade, paixão e ignorância é o que existe aqui nesse mundo material e a gente fica atado a eles, subindo e descendo, faz nesse desequilíbrio. Então a gente tem que buscar esse equilíbrio, e esse equilíbrio ele vai para o alto, ele vai atingir o modo qualitativo da bondade. Com gratidão, eu encerro mais um dia de Bhagavad Gita.